Bom, assunto do vídeo de hoje é distâncias. Distâncias entre pontos, retas e planos no espaço. Então vamos começar, vamos supor que temos P e Q pontos no espaço. Já sabemos que distância entre P e Q, por definição, é nada mais do que norma de vetor PQ. Bom, agora vamos generalizar isso. Então vamos supor que temos esse e T conjuntos de pontos não vazios do espaço. Bom, então, em princípio, nós podemos definir distância assim. Distância entre conjunto esse e conjunto T é mínimo, obviamente, se existir, mas em todos os nossos casos esse mínimo vai existir. Nós vamos mostrar isso, de conjunto de distâncias entre pontos A e B, onde A pertence ao S e B pertence ao T. Então, essa vai ser a nossa definição de distância entre dois conjuntos. Bom, então vamos começar. Primeiro caso, distância entre um ponto e um plano. Um ponto e um plano. Bom, então vamos fazer um desenho. Vamos supor que temos aqui um plano π. Temos algum ponto A. E nós queremos achar a distância entre ponto A e plano π. Bom, então nós podemos construir um perpendicular, uma reta perpendicular ao plano, que intercepta plano em um ponto, vamos chamar esse ponto B. Então, podemos calcular a distância entre A e B. É perpendicular. Então, vamos supor que temos um outro ponto C do plano. Então, teorema de Pitágoras implica que hipotenusa é maior do que cátete, por isso distância entre A e plano é exatamente distância entre ponto A e esse ponto B. Bom, como definir esse ponto B? Bom, esse ponto B pode ser definido por seguintes condições, que B é, na verdade, nada mais do que a interseção de nossa reta R, que nós construímos numa reta perpendicular, interseção com plano. Certo? Então, e como definir essa reta R? Bom, ela é definida por duas condições, que ela é ortogonal ao plano e também que ponto A pertence
ou esse reta. Bom, então essas condições definem unicamente ponto B. Nós podemos, assim, achar ponto B, achar distância entre A e plano. Então, por condição que reta ERI é ortogonal ao plano, nós temos que vetor diretor de reta ERI é nada mais do que vetor normal do plano. Então, quando temos vetor diretor de reta e temos ponto que pertence ao reta, é fácil construir equações paramétricas da reta. Bom, então, vamos descobrir uma fórmula, na verdade, que não depende desse ponto B. Então, eu posso escolher dois vetores no plano U, representantes de vetores e V. Dois segmentos orientados no plano, com início em ponto C. Bom, com a seguinte propriedade. Então, existem vetores U e V com propriedade que produto vetorial U por V igual vetor normal do plano. Isso é fácil ver, porque basta escolher dois vetores quaisquer, não paralelos, não nulos. Bom, calcular produto vetorial. Como o produto vetorial é vetor ortogonal ao plano, então isso significa que esse novo vetor deve ser múltiplo de vetor normal. Então, dividindo por algum coeficiente um das vetores, vamos ter que ele é exatamente igual a vetor normal do plano. Então, existem esses U e V com essa propriedade. Nós não vamos, na prática, buscar eles, certo? Eles só vai ajudar para descobrir fórmula. Então, agora vamos denotar. Vamos olhar também CA vetor. Então, temos três vetores e podemos considerar um paralelepípedo, que vou denotar P, é paralelepípedo determinado por vetores U, V e AC, e CA. Bom, então, nós podemos ver que distância é exatamente AB, comprimento de vetor segmento AB, mas isso é nada mais do que a altura desse paralelepípedo. Então, por isso, distância entre A e B, entre A e plano π, é nada mais do que norma de vetor AB, que é nada mais do que a altura do nosso paralelepípedo P. Então, a altura pode ser calculada como volume de paralelepípedo dividido por área de base. Bom, ok, volume nós já sabemos que isso é nada mais do que módulo de produto misto. Então vai ser U produto vetorial por V, múltiplo produto escalar por CA. E dividido por área de base. Base nossa definida por vetores U e V. Então, é norma de produto vetorial desse vetor U por V. Bom, agora nós vamos usar que o produto vetorial com V é exatamente norma, vetor normal, desculpe. Então, percebemos que isso é módulo de produto escalar de vetor normal por vetor CA, dividido por norma de vetor normal do plano π. Então, assim, nós descobrimos uma fórmula que não depende desse ponto B. Então, fórmula seguinte, que distância entre um ponto A do espaço e um plano π é nada mais do que
módulo de produto escalar de vetor normal do plano por vetor, eu vou denotar Pπ A, certo? Dividido por norma de vetor normal do plano, onde esse ponto Pπ é qualquer ponto que pertence do plano. Nós podemos escolher qualquer um. Isso não depende de escolha de ponto. Observem que escolhendo, pode ser número infinito de maneiras de escolher vetores U e V com essa propriedade e escolher ponto C. Mas todos os paralelepípedos, assim, vai ter a mesma altura. E essa altura é exatamente a distância. Bom, no próximo vídeo eu vou dar um exemplo como calcular isso, ou usando essa fórmula, ou usando essa informação, fazer construção geométrica. Bom, então agora vamos, segundo caso, considerar sobre distância entre um ponto e uma reta. Bom, então vai ser um pouco parecido. Então vamos construir, vamos supor que temos aqui uma reta R qualquer e temos aqui um ponto A qualquer. Então, como calcular distância? Então podemos calcular distância de A para todos os pontos, mas existe mínimo. Qual é mínimo? Então basta construir perpendicular, uma reta perpendicular à reta R, interseção vai dar um ponto B, certo? E se escolhemos calcular distância B, então isso vai ser mínimo de distâncias. Por quê? Porque se tem outro ponto C, então nós temos triângulo retângulo, e então de novo o teorema de Pitágoras. Implica que catet é menor do que hipotenusa. Então, distância de ponto A para a reta R é nada mais do que distância entre ponto A e ponto B. Bom, como achar esse ponto B? Bom, é difícil construir uma reta ortogonal ao outro, certo? Por isso nós vamos, na verdade, construir um plano ortogonal ao reta, que é bem mais fácil. Então vamos supor que esse plano π, que temos que B, ponto B vai ser ponto interseção de reta R com plano π. Então esse plano π é definido por seguintes condições, que esse plano π é ortogonal ao reta, certo? E ponto A pertence a esse plano. Então isso unicamente define plano nessas condições. E mais do que isso, por que definir plano? Porque, bom, fácil achar esse plano, porque vetor normal desse plano é exatamente vetor diretor de reta. Então, temos ponto, vetor normal, é fácil construir a equação geral do plano. E depois achar a construção, interseção plano com reta, e podemos calcular a distância. Bom, mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos aqui olhar, vamos supor que escolhemos um segmento orientado que exatamente tem ponto inicial MC e ponto final algum ponto que representa vetor VR, certo? Então, nós podemos olhar um paralelogramo. Paralelogramo definido por vetor CA e vetor VR. Então, vamos supor que P agora vai ser paralelogramo.
determinado por vetores VR e CA. Bom, então, de novo, o que é AB? É exatamente a altura relativa à base VR. Bom, então, por isso nós podemos calcular distância, então, distância entre ponto A e reta R é nada mais do que, de novo, norma de vetor AB, que é nada mais do que a altura do pé, desse paralelogramo pé. Mas como calcular a altura de paralelogramo? Bom, nós sabemos a área de paralelogramo. Então, só dividir por base. Então, qual é a área de paralelogramo determinado por vetores VR e CA? Nós sabemos que isso é nada mais do que norma de produto vetorial de VR por vetor CA. E qual é a base? É comprimento de VR, nossa base exatamente vetor VR. Bom, então de novo, nós descobrimos fórmula que não depende de ponto B. Então, fórmula seguinte, que distância entre um ponto qualquer de espaço A e uma reta R é nada mais do que norma de produto vetorial de vetor diretor de reta com vetor PRA dividido por norma de vetor diretor VR, onde o que é PR? PR é qualquer ponto que pertence ao reto. Então temos essa fórmula para achar distância. Bom, de novo, eu vou dar um exemplo no próximo vídeo. Bom, agora, próxima distância que nós vamos calcular é a distância entre dois planos. Bom, então vamos supor que nós temos dois planos π1, π2, planos no espaço. Bom, então tem duas possibilidades. O plano está paralelos ou não. Então, primeiro caso, quando o plano π1 não é paralelo ao plano π2. Bom, então isso significa que eles se interceptam. Tem um ponto em comum, então não é vazio, interseção. Mas isso implica que distância, como tem ponto em comum, então distância é zero. Nesse caso, a distância é zero. Então, o caso mais geral, mais importante, quando π1 é paralelo ao π2, quando planos são paralelos. Bom, então, de novo, vamos fazer desenho. Temos alguns planos paralelos. Então, vamos supor que esse plano é π1. Esse plano é π2. Bom, podemos escolher um ponto A qualquer de plano π1. Nós já sabemos como calcular distância de ponto para plano π2. Então, precisa baixar perpendicular. Então, reta perpendicular. Então, vamos aqui ter algum ponto B, interseção dessa reta com plano π2. Então, a ideia é, vamos mostrar que isso exatamente é distância entre dois planos. Por quê? Bom, porque se pegar algum outro ponto C,
Então, qual é a distância entre C e plano P2? De novo, nós precisamos baixar perpendicular, vamos ter aqui ponto D, mas observem que DBAC é nada mais do que retângulo. Então, esses lados são iguais. AB e CD são lados são iguais. Então, isso implica que distância entre plano P1 e P2 é nada mais do que distância entre ponto A e plano P2, onde A é qualquer ponto de plano P1. Então, nós já sabemos como calcular essa distância. É primeiro nosso primeiro caso. Bom, então podemos escrever fórmula. Que distância, nesse caso, quando planos paralelos, distância entre plano P1 e P2 é nada mais do que módulo de produto escalar de vetor normal do plano P2, produto escalar por P2, P1, dois pontos, vetor definido por dois pontos, dividido por normal do plano P2, onde ponto P1 é qualquer ponto de plano P1 e P2 é qualquer ponto do plano P2. A ordem desses pontos também não tem importância, por causa que aqui temos módulo. Então, temos essa fórmula para calcular a distância entre dois planos quando eles são paralelos. Bom, então agora o próximo assunto, número 4, é bem parecido. Então, distância entre uma reta e um plano. Bom, então vamos supor que R uma reta e P um plano. Bom, então de novo nós precisamos separar dois casos. O primeiro caso, quando reta não é paralela ao plano. Bom, se ela não é paralela ao plano, isso implica que tem interseção. Então, interseção de reta e plano não é vazio. Não é vazio. Então, isso implica que tem ponto em comum, então distância entre reta e plano naturalmente é zero, nesse caso. Bom, então o caso principal que nós precisamos considerar quando reta é paralela ao plano. Bom, nesse caso, vamos fazer de novo o desenho. Então, vamos supor que temos aqui um plano, qualquer plano π, que tem uma reta paralela a esse plano, reta L, certo? Então, vamos escolher aqui um ponto A qualquer de reta. Nós já sabemos distância, como calcular de ponto A ao plano. É baixar uma reta perpendicular ao plano, ela intercepta o plano em algum ponto B. Então, esse vai ser comprimento de vetor AB, vai ser exatamente a distância entre ponto A e plano π, certo? E se escolher outro ponto? Se escolher outro ponto, o procedimento é o mesmo. De novo, precisa construir um perpendicular ao plano, aqui, perpendicular ao plano π, vai dar um ponto D. Bom, então esse comprimento desse segmento CD vai ser a distância entre ponto C e plano π. Mas observem que nós recebemos assim um retângulo CDBA.
Então, esses lados CD e AB são iguais. Então, isso implica que distância entre reta ERE e plano π é nada mais do que distância entre ponto A ao plano π, onde ponto A é qualquer ponto de nossa reta ERE. Bom, então, de novo, nós já sabemos como isso calcular, distância de ponto para plano, por isso nós podemos escrever fórmula. Distância entre reta ERE e plano π, quando eles são paralelos, é igual produto escalar, módulo de produto escalar de vetor normal do plano por vetor Pπ PR, certo? Onde esses dois pontos, um de plano, outro de reta, dividido por norma de vetor normal do plano. Então, esse ponto PR, qualquer ponto de reta, e ponto Pπ é qualquer ponto de plano π. Então, de novo, recebemos uma fórmula para calcular distância. Bom, então agora o último caso que nós vamos hoje considerar é número 5. É distância entre duas retas. Bom, então de novo nós vamos separar dois casos. Então vamos supor que nós temos ERE e esse retas no espaço. Então nós vamos separar dois casos, como sempre, quando esses retas são paralelas e quando não são paralelas. Então o primeiro caso, que reta ERE é paralela ao reta ESE. É paralela ao reta ESE. Retas paralelas, certo? Então, vamos fazer desenho. Então, vamos supor que esse reta ESE e esse reta ERE paralela ao ERE. Então, vamos escolher um ponto A qualquer da reta ESE. Sabemos como calcular a distância desse ponto para a reta ERE. Precisa baixar perpendicular, uma reta perpendicular. Nós já sabemos que é mais fácil o plano. E aqui a interseção vai dar um ponto B. Bom, então, distância entre ponto A e reta ERE é exatamente o comprimento desse vetor AB. Bom, e se escolher outro ponto C? Então, de novo, o mesmo procedimento, precisa baixar perpendicular. Vamos aqui receber um ponto D na interseção com ele. Bom, e de novo nós temos um retângulo. Então, lados AB e CD são iguais. Então, isso mostra que realmente o comprimento de AB é distância entre retas S e R. No meu desenho parece que eles não são paralelos, mas, bom, nós suponhamos que eles são paralelos, certo? Então, nós podemos concluir que distância, nesse caso, quando retas paralelas entre reta R e reta S, é nada mais do que distância entre um ponto A da reta S e reta R. E nós já sabemos onde A é qualquer ponto de reta S. Então, nós já sabemos como calcular essa distância. Por isso, nós podemos escrever uma fórmula. Então, distância entre retas R e S é nada mais do que norma de produto vetorial de vetor diretor de reta R, produto vetorial por vetor PR, PS, dividido por norma de vetor VR.
Bom, onde o que é PR? PR é um ponto qualquer direto a ele, e PS é qualquer ponto direto a esse. Então, descobrimos essa fórmula para calcular a distância entre duas retas paralelas. Agora, próximo caso, quando retas não são paralelas. Reta R não é paralela ao reta S. Então, nesse caso, retas podem ser reversas. Isso significa que a interseção é vazio. Ou pode ter um ponto de interseção. Nesse caso, eles são concorrentes. Então, isso significa reversas ou concorrentes. Bom, eu não vou separar esses dois casos, porque a fórmula não vai depender, eles são reversas ou concorrentes, não. Então, só importa que eles não são paralelos. Bom, então vamos fazer um desenho. Eu vou fazer desenho como eles parecem reversas, que é o caso mais geral. Mas vamos entender que se concorrentes vai dar distância zero automaticamente. Bom, então vamos construir, na verdade, um paralelepípedo, que vai ajudar para entender o nosso caso. Bom, então vamos construir assim um paralelepípedo. Bom, pode não parecer muito paralelepípedo, mas... Bom, vou escrever que isso é paralelepípedo. Certo? Então, agora, vamos supor que... Nós já sabemos que se retas são reversas, esses retas vivem em dois planos paralelos. Então, vamos supor que esse é nossa reta, esse. E aqui temos reta E. Então, como obtidos esses dois planos paralelos, Então, nós podemos olhar reta paralela aqui ao reta esse, certo? Então, inclusive, esse paralelepípedo eu vou construir assim, que esse vetor, que é paralelo ao reta esse, e nada mais eu vou escolher como, eu vou fixar qualquer ponto na reta ele, qualquer um, certo? E vou escolher esse vetor como, então esse ponto é PR, vou denotar, certo? Esse vetor é nada mais do que vetor VS. Ele é paralelo ao reta esse, mas tem ponto inicial nesse ponto PR. E esse exatamente é vetor VR, certo? Agora, aqui eu escolhi qualquer ponto da reta é esse, certo? E acima eu tenho três vetores, VR, VS e PR, PS. Então, esses dois pontos são quaisquer pontos, um direto a ele e outro direto a esse. Bom, então temos um paralelepípedo. Então, de novo, nós podemos denotar como P é paralelepípedo determinado por vetores VR, VS e PR, PS. Então, o que é distância entre reta S e reta L? Bom, é a altura. É a mesma distância como distância entre planos correspondentes, certo? Mas é a altura desse paralelepípedo. Então, podemos aqui baixar um perpendicular. Então, essa é a altura A. Bom, então essa é exatamente a distância. Isso dá para
entender que existe uma reta perpendicular ao ERE e esse que intercepta ambos. Isso dá para entender, basta fazer translação ortogonalmente para plano com vetores VR e VS, nossa reta é esse. Como ela não é paralela ao reta ERE, ela vai interceptar reta ERE em algum ponto. Então esse ponto de reta ERE e ponto de esse que cai nesse ponto, então exatamente dois pontos com distância, onde a distância vai ser minimal, certo? Porque isso vai ser uma reta ortogonal e o ERE e ao reta esse. Então, por isso, o que é distância? Então, nós descobrimos que distância nesse caso, entre reta ERE e reta ESE, é nada mais do que distância entre reta ESE e plano π, aqui esse plano é π, certo? O plano π definido por ponto PR, vetor VR e vetor VS, e mesma coisa do que distância entre PS, ponto PS e plano π, onde plano π, na verdade, o vetor normal do plano π é nada mais do que produto vetorial VR por VS. Então isso já dá um método para construir a equação desse plano e achar distância, mas obviamente nós podemos calcular diferente, interpretado como a altura, então distância de reta ERE ao reta ESE é nada mais do que a altura do paralelepípedo pé. Então isso é nada mais do que volume de paralelepípedo pé dividido por área de base Bom, o que é volume? Nós temos três vetores. Então, volume é produto misto, norma de produto é módulo, desculpem, de produto misto, VR por VS por PR e PS. Observem que isso é exatamente nossos três vetores, PR, VR, VS e PR e PS, que determinam paralelepípedo dividido por área de base. Base definida por vetores VR e VS, por isso a área da base é a norma desse paralelogramo, norma de produto vetorial VR por VS. Então descobrimos fórmula, agora descobrimos finalmente fórmula para distância entre reta ERE e reta ESE quando eles não são paralelas, que isso é nada mais do que módulo de VR por VS por produto escalar PR, PS, vetor, dividido por norma de VR, produto vetorial por VS. Onde o que é PR? PR é qualquer ponto de reta ERE e o que é PS? Qualquer ponto de reta ESE. Então, essa é a última fórmula que nós descobrimos. Bom, então na outra aula eu vou dar exemplos como calcular distância.